Olá, ouvintes da Rádio Marandé, a rádio diferente, né? Web diferente, que aqui toca o pop rock nacional, o rock clássico, o jazz, o samba de raiz. Agradecer mais uma vez, como sempre, aos ouvintes da nossa rádio. E hoje nós vamos aí dar um passeio numa das bandas mais icônicas dos anos 80. Eu ainda falava com o Rato hoje que a primeira vez que eu vi o nome Paralamas do Sucesso foi no Rock in Rio de 86. Ainda a plateia estava com barulho da vaia que o Eduardo Duzec estava levando e eles entraram com aquele solo de guitarra do óculos, né? É isso aí. E Alex Rato, vamos conversar então. Alagados, favela de Salvador, Trenstal, favela da Jamaica do nosso icônico Bob Marley, favela da Maré, infelizmente tão famosa nos noticiários policiais de televisão. Essa parte de sensibilidade social com a periferia vem junto com o Herbert Viana até os dias de hoje, né? Então, Rato, conta um pouco para nós aí dessa parte não, do todo. Eu já perdi as contas de quantos shows tu foi. Eu fui em 3. Já perdi também. Legal. Vamos lá, então. Boa noite, pessoal do Marandé. Boa noite, bom dia. No principal horário que vamos estar sendo escutados e vistos, né, também. Né? Sim, no canal. Isso aí, maravilha. Satisfação estar nessa rádio que a gente vê crescer cada vez mais. O Alencar, que é um cara que, antes da gente ter a relação pessoal que tem, eu já tinha uma relação de amizade, então muito legal estar aqui. E, pois o Paralamas, ele, especialmente quando tu falaste, vamos conversar um pouco de Paralamas, de rock, cara, vamos falar um pouco de Paralamas, que é o que, para mim, é uma das melhores bandas do Brasil, né? Então a relação bem longa. E, antes de mais nada, a pergunta sobre o Alagados, eu acho que Alagados é um grande hino do Brasil até hoje, né? Porque é uma letra que se mantém atual com o passar dos anos. Sim. Para pensar nos anos 80, ela sempre, final dos 80 para ali, mas já era atual, né? E a esperança não veio no mar, veio nas antenas de TV, aquela coisa toda, né? As pessoas ainda seguem olhando para a TV para passar seus momentos, né? A esperança, né, se renova todo dia, a cidade tem braços abertos, né? E ela lembra muito, ela chega e ela vem muito em encontro com a novidade também, né? A composição com o Gil, né? Que quando uns olham, desejam o rabo da sereia, né? Como ceia, quanto é um poeta, né? Então, essa sensibilidade que os Paralamas têm, essa brasilidade, acho que me seduziu. E quantos shows eu já nem sei mais também, né? A gente perdia a conta, mas era uma coisa que era tão distante também um tempo atrás, né? A gente ia a shows, né? Depois, quando se normalizou essa coisa, né? Os acessos, essas grandes bandas começaram a vir mais para a região também. E a questão da gente ser fronteiriço também dessa vantagem, né? De repente um show legal aqui no Uruguai. Deu essa proximidade, né? Dos ídolos, das figuras que a gente gosta tanto, né? Os Paralamas em si, eu me lembro, eu vou falar um pouco da parte afetiva, né, porque a parte da história, as pessoas conhecem, hoje é muito fácil também de pesquisar, né, mas eu me lembro dos primeiros shows dos Paralamas, eu acho que as pessoas devem se lembrar de shows icônicos dos Paralamas na TV, né, eu me lembro num show, sei lá, no Chacrinha devia ser, alguma coisa do tipo. O Chacrinha recebia muitos shows bons, né. E eles tinham aquele cenário de coqueiro, né, e uns coqueiros de cartão lá, sei lá, alguma coisa muito mal montada, mas que acabava o show, eles saíam com aquilo embaixo do braço, brincando, muito extrovertido, né. Deve ser muito pequeno e achar divertido aquilo, né, ser uma coisa, que banda engraçada, né, sei lá, eles têm essa coisa engraçada, né, essa coisa bem humorada na música, né, sempre tiveram esse lance aí. Depois, com o passar do tempo, a gente começa a frequentar os shows, eu sempre muito fã, tinha a discografia toda, tinha DVD, CDs, enfim, toda livros. LP.
Pois é, LP, pô, LP é fantástico, né? Eu acho que eu tenho ido Passo do Lu, eu acho que é LP. A coisa do LP também, das capas ali, naquilo ali, Não, tudo, é uma obra de arte, né? Não, quando inventaram o CD seria a oitava maravilha do mundo, né? É E aí verdade. a saudade daquele chiadinho, É, de pegar a capa, saber verdade. quem era o engenheiro, a mesa, quantos canais tinha. Uma obra de arte, o Sim. pessoal da parte gráfica, né? Geralmente o pessoal muito... do Legião Urbana mesmo, até fazendo só um parênteses ali, né? O Dado Villa-Lobos desenhava. Então ontem eu estava vendo isso, ele desenhou muitas das capas que não foram fotografadas, as últimas mesmo, que eram desenhos, eram todos desenhos do Dado Villa-Lobos, né? Do Marcelo Bonfá, perdão. Do Marcelo Bonfá. O batera do Legião Urbana. Então, e o Paralamas tem umas capas muito icônicas também. Do Selvagem mesmo, a foto do irmão do Bi, numa posição curiosa, assim, até, de uma foto de família que eles pegaram e colocaram, bastante curiosa. Mas tem outros... O Bi Ribeiro é historiador, né? Ele teve um programa no History Channel, se não me engano, falando, o vô dele foi expedicionário, né? O João Baroni. O João Baroni. O Baroni. João Baroni, isso aí. O João Baroni, isso. O Baroni teve essa parte, ele é um colecionador de material da Segunda Guerra, ele é um aficionado, porque o pai dele foi um expedicionário e tal, teve na Soldado Silva, inclusive tem um livro do Baroni, que não é esse livro, até tem os últimos livros, o último livro dele até, né? Que é esse aqui que ele conta a versão dos Paralamas, pela versão dele, óbvio, pela lógica dele, pela lógica de quem estava nas baquetas durante esses anos todos, olhando tudo de trás, né? Então é uma ótica bem curiosa, bem legal. É um livro bastante fotos e tal, que documenta bastante essa passagem, assim, bem legal. Mas antes desse, ele tem esse do Soldado Silva, que ele fala bastante sobre essa passagem na conquista do Monte Castelo. Sim. Monte Castelo, se não me engano. Castelo Novo e Monte Castelo. É isso aí. Ao qual foi expedicionário lá. Até no último encontro, eu consegui, depois passaram-se os anos, a gente conseguiu ter acesso aos caras, né? Depois tem uma história legal do período da pandemia que ficou bem próximo do João Fera, né? Conta pra nós essa história. Então, isso é um gancho legal. Na verdade, começou com... A pandemia, ela teve essa situação, né? Ela afastou muitas pessoas, mas ela aproximou outros canais, né? Outros meios, porque também não tinha o que fazer, né? E é um tempo muito difícil. E a gente, como agente cultural na fronteira, em Jaguarão, a gente buscou trazer alguma forma de entretenimento para as pessoas que seguiam o nosso material, né? Que seguiam as coisas que a gente fazia. E nesse período eu comecei a fazer umas aulas de contrabaixo online, à distância, com o baixista do Barão Vermelho, o Rodrigo Santos, né? Um gentleman, um cara incrível, super gente boa, que estava dando aulas, imagina, Ele já entrou no tempo do Frejá ou ele é contemporâneo do Cazuza? Ele pegou já com o Frejá. Com o Frejá. Já. Conheceram o Cazuza, tinha outras vivências, mas conheceu... E o Rodrigo é um cara que tem uma história muito boa no rock também, passou pelo Kid de Abelha, primeiro de tudo ele tocou com o Lobão, com o Léo Jaime, com os Chiquinhos Adestrados, né? Tinha uma coisa assim, né? Tinha um nome curioso. João assim. Penca e seus Miquinhos Adestrados. Esse aí, ele mesmo. Algum nome falha, né? E ele tem uma história incrível, né? Do rock e tal, do Barão Vermelho, muitos anos, gravou Carne Crua, gravou o MTV, muita coisa boa. O Acústico MTV também com a Paula Toller. Enfim, acabou que nesse período ele estava lecionando aula de contrabaixo online, tu vê só. Tinha uma opção de ter um acesso a algumas aulas com um cara desse. E acabou que a gente fez umas aulas, fez poucas ali, meu interesse era muito no material que ele tinha também, mas também era uma coisa... Convívio, né? Legal, né? Tu ter esse relacionamento com um cara desse calibre, né? E ele é um gentleman, um cara muito gente fina, muito parceiro. E ele disse, cara, quando terminou nossas aulas lá e tal, a gente fez uma live, fez um papo e tal, gravou uma coisa junto, tem material no YouTube. A gente gravou com o Judão Beija-Flor e meus bons amigos em uma versão junto com ele e tal. Está no YouTube, né? Tá no YouTube. Soul Latino. Soul de Soul. E com a galera daqui de Jaguarão, com o Adriano, o Filipinho e o Tarta, meu irmão.
E aí ele diz, cara, eu tenho um cara pra te recomendar pra te fazer uma live, que é um cara muito gente boa, muito acessível, assim, tal. E eu te passo o contato dele, tu conversa com ele, sim, eu acho que ele vai te receber super de boa. Eu digo, tá, quem é, quem será, tal, não sei o quê. Daqui a pouco, é o João Fera, né? Os Paralamas, né? João Fera, tecladista dos Paralamas, a banda que eu mais gosto na vida. O pacote tem um negócio, né? Digo, tá, vamos falar com o Fera, mandei cheio de dedo lá, uma mensagem lá para ele lá e tal. E aí não me respondeu, aí na noite, quando, sei lá, tô trabalhando ali, a gente trabalhava bastante com delivery nessa época, e tô lá trabalhando, toco o telefone, João Fera. Ele, não acredito que o João Fera tá ligando, cara. Fomos 2 horas conversando. Um cara que gosta muito de conversar, né? Gosta muito de papo, dessa coisa de cidades, de saber onde estão as cidades e onde eles fazem shows. Ele anota tudo manualmente, até hoje no caderninho, que tá, aliás, em outro livro, até vou fazer um parênteses aí, tem um livro de João Fera também, uma delícia esse livro, totalmente biográfico. Aliás, o filho dele escreveu a história, um pouco da história, com imagens, com materiais que ele tinha, e alguns trechos dessas anotações. Tem uma parte muito curiosa aqui que fala que ele tem 2.860 shows com os Paralamas do Sucesso. Né? É Fora, estrada, né? Fora ensaio, fora essas lives, fora essas coisas todas, né? Fora programas ao vivo, shows mesmo, né? É muita coisa, né? 2.800. E o Fera, ele entrou em 86, 87, né? Depois de andar da banda. O João Fera, o tecladista, é um capítulo especial que a gente pode conversar, porque é o cara que eu mais tenho relação nos Paralamas. E eu posso dizer hoje que a gente tem relação, tem contato, é legal. Cada vez que tem show próximo ou alguma coisa, ele sempre comunica e a gente conversa, marca, se encontra. É sempre um papo muito bacana, é um cara muito gente boa, assim, muito acessível. Ultimamente vocês têm se hospedado no mesmo hotel, ainda rola um bate-papo legal. É isso aí. Geralmente a gente... O saguão rola já se comunica e vai e tal. Ele gosta de receber as pessoas, de conversar bastante, né? Então é bem maneiro. E perdi até o fim da merda. Sobre as lives. Aí o Fera ela foi lá, a gente marcou de fazer a live, conversou durante 2 horas também. Ele falou, olha, eu gosto de falar muito. Ele abre a vida mesmo. E as lives, eu me lembro no Instagram, era 1 hora e pouco, né? Então rolava, caía a live, a gente entrava de novo, caiu de novo. Foi 2 horas e meia de papo. E é uma figura, né? Cheio de história para contar, cara. Os bastidores muito curiosos assim, da banda. Como a primeira vez que ele entrou já naquela coisa do festival de Motrucks ali, né? Na França, se não me engano, né? Motrucks. É um grande festival onde vai gente todo planeta, né? E os Paralamas foram super bem recebidos lá, gravaram inclusive um disco ao vivo lá na época, né? Eles entram muito bem na Argentina também, né? Então. Fizeram um show com o Fito Paz, inclusive. O que aconteceu, né, Ricardo? Vai te lembrar, claro, assim, nos anos 90, ali teve um recesso da música do rock jaguarense, brasileiro, né? Teve uma queda porque teve uma ascensão do pagode ali, teve uma coisa ali toda ali. E nessa semana eu estava olhando um documentário sobre isso, né? Com o Herbert, na época, né, no Roda Viva, sendo entrevistado por vários jornalistas ali, pessoal da revista Caras, Nando Reis estava na mesa, várias pessoas, assim, né? E aí estava justamente naquele momento, era justamente dos anos 90 e pouco, quando o Paralamas estava estourando na Argentina. Teve essa queda, né, do rock jaguarense, de novo, estou com o rock jaguarense na cabeça, do rock nacional, né, nos anos 90, Paralamas, Titãs, essas bandas todas perderam muito espaço, né, a mídia não... Aquela dúvida, né? A rádio não queria tocar rock ou as pessoas não queriam escutar mais rock, né? O que rolava, né? O ovo e a galinha, né? Onde começou a coisa, né? Não sabe onde começou, né? Se teve esse desinteresse... Principalmente as bandas da Turma de Brasília, né? Plebe Rude, Capital Inicial, Paralamas, a própria Blitz, né? Claro. A base é Rio ali, mas eles tinham uma integração. E aí... Eu não gosto de usar o termo comercial, porque alguém que produz alguma coisa, ele quer que todo mundo escute. Claro. Mas entrou alguma coisa próxima ao descartável, né? A música de verão, aquela coisa toda. E hoje
a gente vive um momento, eu acho que teria espaço para todo mundo. Tem espaço para o sertanejo, para o nativista, para o pop rock nacional, para o rock. Cara, tem. Bom, Jaguarão é um orgulho para nós. É verdade. Jaguarão tem muita gente que escuta rock, escuta pagode, escuta samba de raiz, aquela coisa toda. E tem esse espaço para todo mundo. Claro que sim, claro que sim. Então, umas coisas assim que vão virando sectárias. As pessoas não conhecem, por exemplo, não sabem quem é Plebe Rude, não sabem quem é tantas outras bandas que na esteira dessas bandas maiores surgiram, né? O próprio Engenheiros do Havaí no Rio Grande do Sul, né? Ele foi uma das poucas bandas que conseguiu decolar nacionalmente também. Verdade. Se mantém muito forte, ele lota estádios ainda que lotam o Beto Gerson, já tem hoje, né? Dito pelo próprio, já teve aqui inclusive, o Pimenta, né? O grande jaguarense, né? Merto, tecladista hoje do Seu Jorge. E produtor, né? A produtora fantástica. Grêmio Latino de Engenharia de Som. E jaguarense aí. Um abração, Pimenta. Aliás, com saudade aí. Se tiver escutando em algum momento, grande abraço. Mandar o link para ele. Um amigo querido. E uma conversa dessas que a gente teve aí pela noite aí, né? Como tava ainda, Biquíni Cavadão, ainda bota muita gente, estádio, que... Titãs também. Humberto Gesser, quando vai. Mas Paralamas estava fazendo, então nem se fala. Agora fez recentemente show, turnê dos 40 anos, até me perco, mas é mais de 40, mas estamos fazendo a turnê dos 40. Com estádios lotados, né? Lotou lá o Morumbi, lotou Rio de Janeiro, lotou Belo Horizonte, vários, Porto Alegre também, no Araújo Viana ali. Mas enfim, né, naquele momento lá dos anos 90, lá, eles tiveram essa queda. Mas eu acho que foi uma coisa mais das gravadoras, né, cara? A gravadora perderam um pouco do interesse e não tinha tanto selo independente, né? Depois rolou mais selos independentes, os caras, tem que aprender a sobreviver com isso aqui, sem depender do que eles querem fazer, né? Porque a gravadora também, ela molda muito o disco, né? Molda o álbum, às vezes muda toda a tua ótica do que tu vai fazer, né? Tem um filme recente aí, só para ilustrar que a gente está falando de Paralamas, mas o filme do Ney Matogrosso dizia tudo ali naquele momento, né? Verdade. O músico eram pagos por ser com carteira assinada e empregados do produtor, aí, exatamente. Né? Então... O próprio do Raul também fala isso, né? Quando ele trabalhava quando começou, ele trabalhava numa gravadora, a gravadora, ele mostrou o material dele, a gravadora riu do material dele, né? Quando tu quer uma opinião real pro teu disco, pega teu material, bota na mala e entra pro próximo ônibus que tiver pra Bahia de novo, né? Porque não vai ter chance. E aí, imagina o cara que fechou essa porta na época pro Raul Seixas, né? Que virou o Raul depois da história de... As maiores depressões do Renato Russo eram essas, né? Ele achava que tinha um rol de 15 músicas maravilhosas, chegava na produtora, não. Exatamente. Não é isso que nós queremos vender. Isso não vende, exatamente. Então teve esse período aí que teve essa poda, digamos, né? Eu acho que, por outro lado, melhorou, porque tiveram mais liberdade para fazer seus álbuns, depois independentes, e o Paralamas não tinha mais o que fazer aqui. Ele tinha lançado o Severino, né? Aquele álbum que é bem introspectivo, assim, um álbum... Teve várias épocas, né? Antes daquilo ali teve o Bora Bora, que foi um álbum icônico, e músicas como Quase um Segundo, né? Que era aquela depressão pela Paula Toller, para fim de relacionamento com a Paula Toller. É um outro ícone na carreira dele. Outro. Né? Mexeu com toda a banda. Assim, e aquilo foi lindo também, né? Porque aquela tristeza dele trouxe músicas muito bonitas, né? Me Liga. A Me Liga teve aquela guerra com o Lobão também, né? Que o Lobão tinha entrado numa época que dava uma paranoia que o Ebert estava seguindo ele. Diz que chegava nos lugares e tava o Ebert. E aí na rádio tinha a Me Chama, do Lobão, e a Me Liga, do Paralamas. Ele, segundo momento, a cabeça dele, eles estavam plagiando e tal. Até recentemente pediu desculpas por isso, disse que era uma viagem mesmo, que estava uma época muito afundado com drogas e tal, estava meio perdido. Mas enfim, e aí emerge esse mercado latino, que é um mercado incrível, onde estava lá, né, Fito Páez, e o Fito Páez era um tangueiro, como eles dizem, também a Argentina estava recém começando a gostar do Fito Páez também. Né, tinha toda essa coisa, mas o Charly Garcia estava estourado já, né, obviamente consolidado. E uma coisa que o Ebert dizia, né, que a imprensa argentina ela não brigava tanto como a imprensa brasileira ficava tentando achar esse problema nas bandas, né?
Tanto que o Charlie, naquela época, botou fogo numa cortina no hotel. E aí, outro dia, a matéria dizia, né? Charlie, todo puede. O Charlie, não perdonamos, todo puede. E no Brasil, os caras fizeram uma coisa dessa, né? Porra, Sim. os caras estavam trucidados, né? O argentino Já estava surgindo a banda era mais Vírus. eloquente. Sim. Vilma Palma. Vilma Palma já tinha, claro, bem nos anos 90, 80, no final dos 80 ali também, creio. Que é outro lance, né? O Cerati, né? Gustavo Cerati com a Soda Stereo. Viraram grandes amigos. O Paralamas tem músicas gravadas pelo Los Pericos. E tem a Para Temira, que é dos Pericos, que virou Loirinha Bombril no Brasil. Que também trouxeram bastante coisas de lá. No Severino também tem o Dos Margaridas, que é uma música também que, na verdade, não é dos Paralamas, mas tem essa reedição. Track Track, que é uma música lindíssima, que é do Filho da Paz. Viraram ínfimos amigos. E aí depois passam os anos, né, e o Paralamas segue estourado ali, fez na América Latina toda, né, começou a gravar discos deles em versões latinas, mas eles mesmos diziam que tinha muita banda, mesmo assim, brasileira que escutava, com Daniela Mercury, era muito escutado nessa época, nos anos 90 na Argentina, para ter uma ideia, né. Eu fui anos depois lá e tava Terra Samba, era uma coisa incrível. Mas numa festa, assim, a gente tava numa balada lá e tava tocando Alagados. Inundados na versão... E tem uma... Óculos tocou muito. Direto. Tocou muito. Uma batidinha que eu gosto muito é do ska, né? E a letra do ska era aquela cutucada no adolescente e na adolescente, né? A vida não é filme e você não entendeu. Ninguém foi ao seu quarto quando escureceu. Quer dizer, o adolescente se sente o dono do mundo, né? Calma, não é por aí, né? O ska tem, além da batida boa para dançar, tem um recado, né? Tava entrando aí também a parte dos metais, né? Isso. Do Cordeiro. Foi uma inovação, né? Bezerra, exato. Trazer naipe de metais para bandas de rock. Não necessariamente é uma banda tão rock, né? Ela é rock, mas ela mistura pega essa fluência. Meio reggae também. Muito, né? reggae, né? muito ska em si mesmo, a batida ska. A coisa da Jamaica, eles beberam bastante dessa água aí. O B. Ribeiro gosta muito tem uma banda paralela a Reggae Bee, né? Que é uma banda de reggae, né? E o Fera mesmo era um tecladista de festa, de baile, né? Da Voyage e tal, assim, de coisas parecidas, né? Eu acho que todos eles acabaram se somando ali, né? Depois passa esse período Argentina, né? Eles voltam pro Brasil, lançam o Vamos Bater Lata, que é aquele disco ao vivo, que é um espetáculo. Que é um CD ao vivo, né? Que metade ele é todo... O disco 1 é todo ao vivo, o disco 2 são 4 músicas de estúdio, que tem Ele Saber Amar, uma brasileira, né? Com Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou, né? E a outra... Esta Tarde, se não me engano. Essa parte mesmo, essa do Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou, imagina, né, cara? Também cantava essa coisa, são 10 mil picaretas com Anel de Doutor, já falava em Brasília, muito politicamente. Na década de 80. Ele é 90 ali, ele já foi por ali. Mas ele já tinha esse discurso, assim, bem ferrenho também. E a característica, principalmente essas bandas de Brasília, né, que surgiram em Brasília e foram para o Rio, a primeira a fazer sucesso no Rio foi Paralamas, né, na mesma onda entrou... Blitz, Plebe Hood, Capital Inicial. Bom, Capital Inicial era o Aborto Elétrico, né? Tem muito material aí falando da turma de Brasília, né? DVD, hoje em dia no YouTube, obviamente, também. Mas era uma turma bem curiosa, assim, bem legal. E aí, tanto que a onda que vem depois dali vem Raimundos, vem... essa turma toda vem numa outra leva, né? Não bebe na mesma água ainda. Mas aí depois acontece na década de 2000, 2001 mais precisamente, né? Eu me lembro do acidente do Ebert, aquilo foi terrível. Foi feio, tipo assim, pai, eu era muito fã, assim, daqui a pouco eu sei lá, acho que no Fantástico, ou uma dessas notícias que entram na hora, assim, né? Do acidente do Ebert, que a Lucy tinha morrido, esposa dele, que ele estava numa situação muito difícil, assim, me lembro de chorar, assim, pra caramba, ficar desolado, né, porque, porra, o cara que eu mais curto, assim,
E aí todo mundo dando as notícias, depois teve isso, né, no documentário dele lá, né, que tem o Herbert de Perto, que é um documentário que fala justamente dessa parte da recuperação dele, mostra até um dia a dia dele, assim, um trecho dele, né, nesse período de recuperação, assim, bem conturbado, e as matérias que diziam que não ia ter chance, que de repente era muito difícil, daqui a pouco o cara volta e começa a voltar, e aí pega um violãozinho lá no hospital, toca óculos para os outros pacientes, assim, né. As primeiras coisas, quando ele começou a voltar e falando em outro idioma, né, aquele negócio todo, e porque a outra parte do cérebro estava afetada, não, me lembro da coisa de pegar o violão, de pedir um violão, né, sempre tinha que ter um violão do lado, né, aí pegar o violão, a parte musical não esqueceu, assim, né, uma coisa louca, né, essas coisas da música que tu respeita, são assombrosas, assim. Né? Tem uma frase dele que eu nunca mais esqueci, foi ele dando uma entrevista, assim, eu acho que de repente um mês depois que saiu do hospital, aí, e no meio da entrevista surgiu a questão da luz, que faleceu no acidente, era um ultraleve, né? Ultraleve que pegou um rebojo de vento e... Aí ele falou que a minha mulher amada que morreu, ela era uma das mulheres mais especiais que eu conheci. Ela tinha capacidade de, ao mesmo tempo que amamentava, abria um vinho. É aquela coisa assim, né, que o cara consegue fazer algo poético dentro a liberdade da dor, poética, né? Cara, e a recuperação foi longa, né? E aí o Fito Paz também teve as primeiras aparições mesmo, né, desse retorno aí foi com o próprio Fito Paz, chamou, ele foi o Carecão no show do Fito Paz, eles chamaram o Herbert para fazer um track junto com ele, inclusive. Né, tu vê que eles têm uma proximidade, uma forte amizade mesmo, uma coisa assim. Bom, e graças a Deus depois dali saiu mais álbuns. Saiu o Longo Caminho, que foi o subsequente, né? O acidente. Tem poesia em tudo, né? Na vida desses caras. Tipo. Lamentável tudo que aconteceu, mas é a vida e eles conseguiram seguir em frente, né? Isso aí. Era uma grande volta por cima, né? Do lançamento dos próximos discos, enfim. Segue fazendo shows até hoje. Tem coisa nova ainda vindo aí, como eu te comentado até. Então, vamos aguardar aí que... Tem cenas novas aí. É isso aí. Rato, e esse fim de semana nós temos um grande evento aí do Tucaça / Mutuca. É isso aí. Então, para quem não conhece, eu acho que as pessoas, né, que estão nos ouvindo, nos vendo, certamente deve conhecer o Tucaça, mas para quem, de repente, isso aqui chega para muitos lugares, né? O Tucaça é um espaço gastronômico, além de gastronômico, cultural na fronteira também. E a gente está aí fazendo um carnaval de inverno, né? Mostrando a pluralidade da coisa, junto com o Bloco do Mutuca, o Bloco bicampeão aí do Carnaval Jaguarense, e parceria com o Clube Harmonia, na bote do Clube Harmonia vai ser o evento nesse sábado, com 3 super atrações, assim, uma festa super interessante para quem está na fronteira aí, não dá para perder. Fala aí das atrações um pouquinho. Ah, sim, Cris Costa e Banda, um grande músico jaguarense, Banda Serena, que são os caras que estão arrebentando aí na região sul e Brasil afora, né? Porque tava até em Brasília tocando lá no Moto Week, pra ter uma ideia, né? Vão estar junto aí. A bateria show do Mutuca, né? A qual tu faz parte também. Vamos juntos nessa e o mapa do trombone, né? Pra completar. Baita festa. Então, Mutucada, vamos aproveitar aí o finzinho do inverno para começar a aquecer as baterias já começar o carnaval. Fevereiro é logo aí, né? É isso aí. Beleza, então. Até a próxima. Vamos lá. Tamo junto.